Meus amados, bom dia, Pai do Senhor. Estamos aqui para mais uma vez transmitirmos a nossa escola bíblica dominical aos irmãos. Queremos agradecer pela oportunidade, mais uma vez, podermos abençoar a vida dos irmãos através do ensino da palavra. A lição de hoje é a lição de número 3, 19 de abril de 2020. O assunto da lição é eleição e predestinação. Quero convidar os irmãos para iniciarmos esse momento com a oração ao Senhor, suplicando a sua bênção sobre nós. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui e podermos, Senhor Deus querido, compartilhar a tua palavra, compartilhar esse ensino, Senhor, com os teus servos, tuas servas que haverão de tirar esse tempo precioso para estarmos juntos, aprendendo mais do Senhor. Nos conduza em todo entendimento, em toda compreensão, para a nossa edificação, para o nosso crescimento na fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como dizia, o nosso assunto de hoje é eleição e predestinação. O nosso textual diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O assunto da eleição e predestinação, especialmente para nós pentecostais, por muitos é tratado de uma forma bem indiferente, por conta que há muita polarização quanto ao assunto, há muitos extremos, e quando tratamos desse assunto é preciso não sermos extremados. Precisamos conciliar a realidade da soberania divina e a responsabilidade humana. A gente não podemos ter um posicionamento extremado, nem de um lado nem do outro, nem em defesa da soberania divina em detrimento da responsabilidade humana, e nem em defesa da liberdade humana em detrimento da soberania divina. São dois trilhos pelo qual vai caminhando o propósito divino para a salvação da humanidade. E a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio entre a soberania divina e a liberdade humana. Nesta lição nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes sobre esta visão equilibrada da soberania divina e da liberdade humana. A nossa introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação.
Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É uma doutrina inegável, ela está presente nas Escrituras, tanto quanto o livre-arbítrio é também uma doutrina inegável e presente nas Escrituras. De forma que a gente encontra base bíblica para compreendermos a doutrina da eleição e predestinação e encontramos base bíblica para entendermos também a doutrina do livre-arbítrio e da liberdade humana. Então, o que a gente percebe é que se há algum conflito, se as pessoas tratam essas duas doutrinas como excludentes, como uma excluindo a outra, é porque estão caminhando para extremos que a Bíblia Sagrada não recomenda. Já que as Escrituras é a palavra de Deus e ela é infalível, inerrante, a gente precisa procurar o ponto de interpretação correta dos textos referentes a essas doutrinas para não cometermos esses graves erros de nos extremarmos e assim compreendermos como Deus trabalha em sua soberania na condução do plano de salvação, respeitando a liberdade humana. Como nós, dentro de um plano soberano de Deus, permanecemos responsáveis por nossas decisões e escolhas. Como nós permanecemos sendo responsabilizados, sendo assim dignos de um julgamento que será segundo as nossas obras, como diz as Escrituras, no final do juízo, quando os homens estiverem diante dele. Claro que para aqueles que creem em Cristo, já não há mais nenhum julgamento, porque a nossa culpa foi julgada e sentenciada em Cristo Jesus, e estamos livres de toda a condenação. Mas todos os homens serão julgados diante de Deus, de acordo com a responsabilidade, a liberdade e o poder de decisão que tiveram. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui, nesse aspecto da salvação, incluir a eleição e a predestinação, essa capacidade de Deus de prever e de conduzir a história, de determinar as coisas como elas devem acontecer, de acordo com a sua presciência. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade o que Ele elegeu de antemão. Uma das coisas especiais sobre o plano de salvação é que ele é um plano perfeito. Porque é um plano elaborado por um Deus perfeito, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Um plano infalível, porque é um plano único. Deus não elaborou um plano da salvação, colocando este plano em situação de risco, de precisar de reparos, de precisar de alguns ajustes. É um plano perfeito. É isso que a soberania de Deus nos garante, É isso que a soberania de Deus nos garante. Um plano perfeito, um plano que não precisa de ser substituído por um melhor, porque foi um plano feito antes da eternidade e colocado em evidência na história humana para a salvação da humanidade. Então é antes da fundação do mundo. Porque um Deus que conhecia os rumos que a humanidade tomaria com relação à sua condição de escolha, de liberdade, de serem agentes morais, já estabeleceu na eternidade o plano da salvação, o plano da redenção para a humanidade que haveria de cair. Então, todo o plano de salvação não é um plano colocado
em prática a partir de uma realidade que surpreendeu a Deus. É um plano que é ainda planejado antes da queda, antes da criação até, antes de qualquer coisa vir existir. Aqui está a segurança da nossa salvação, em saber que Deus planejou a salvação antes mesmo da criação. Antes de todas as coisas virem a existir, o plano de salvação já estava incluído em todos os planos de Deus para a humanidade. Aqui nós temos um dos propósitos da eleição divina. A palavra diz que a eleição traz a ideia de... O texto diz que a eleição traz a ideia de escolha. Essa é a definição de eleição. Numa eleição você escolhe, você prefere, você tem a opção de fazer a escolha. E aqui a palavra diz que Deus nos elegeu. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro deles é em quem fomos escolhidos. Em quem? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Em quem fomos escolhidos? Em nossa ligação com Cristo é que nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Ninguém é escolhido em si mesmo, nós somos escolhidos em Cristo. É a nossa permanência em Cristo que nos garante esta eleição, que nos garante essa aceitação diante de Deus. Em segundo lugar, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Esse plano perfeito de Deus, elaborado antes da fundação do mundo, nos indica que Deus, na sua presciência, conhecia todos os rumos que a humanidade tomaria. Nenhum acontecimento na história surpreendeu a Deus. Nenhum momento da história foi algo que tenha trazido algum perigo ao plano de Deus desde a eternidade. Por conta de que Deus, em sua soberania, Ele, prevendo todas as coisas, providenciou de antemão o cordeiro que foi sacrificado ainda antes da fundação do mundo. É o que diz as Escrituras. O cordeiro foi sacrificado ainda antes da fundação do mundo. Qual a finalidade? Qual a finalidade da eleição? A finalidade da eleição é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Quando uma pessoa ela é eleita para uma função, para o exercício de uma finalidade, é eleita para ocupar uma posição, um cargo, algo que vai dar a ela legitimidade para o exercício daquilo, porque ela foi eleita para aquilo. E as pessoas que se colocam à disposição de uma eleição é porque ambicionam uma posição desejável. E dentre tantas coisas preciosas que Deus podia nos desejar para que fôssemos, dentre tantas coisas que Deus poderia nos eleger para sermos, talvez eleitos para ser uma personalidade importante no mundo, uma pessoa de influência, uma pessoa com posses ou tantas coisas relacionadas, coisas que a gente julga ser importante. A palavra nos diz que Ele nos elegeu para sermos santos. Santos. Porque não há uma condição mais abençoadora, mais privilegiada do que a posição de alguém que é santo diante de Deus. A santidade tem um aspecto posicional, que é a condição de alguém que foi separado, alguém que foi cortado à parte para ser de Deus. Esse é o aspecto da santificação, tornar distinto, separar, colocar à parte. Mas a santificação tem um aspecto moral, um aspecto ético da santificação, que tem a ver com a conduta,
tanto relacionado a Deus quanto relacionado ao crente. Deus é santo. Em primeiro lugar, no sentido mais especial da palavra, porque ele é separado de tudo, é singular, ninguém se assemelha a Deus. Então a santidade de Deus nesse aspecto fala da transcendência de Deus. Deus é separado, Deus não tem equivalente na criação, por isso ele é santo. Santo nesse sentido, separado de tudo e de todos, de uma forma muito distinta. Mas há o aspecto moral da santidade de Deus. Ninguém é bom como Deus, ninguém é justo como Deus, né? Então, o aspecto da santidade no sentido ético, no sentido moral, em Deus, é superlativo. Por isso que o livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz que ele é santo, santo, santo. Santo no sentido da distinção, da transcendência, porque é singular em sua natureza como Deus, mas é santo de forma ética e moral, porque Deus tem, de fato, uma conduta, né, moral elevada. Por isso que ele é santo no grau superlativo do que significa santidade. E nós somos santos no sentido posicional também, no sentido de que Deus tenha nos cortado do mundo para sermos dele, separados. Santo é cortado à parte, e foi isso que ele fez conosco. Mas há o aspecto moral e ético da santidade que tem a ver com a conduta, tem a ver com o procedimento. Daí que a palavra diz que fomos eleitos para sermos santos e também irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Parece significar a mesma coisa, mas aqui estão os dois aspectos da santidade. A santidade no sentido de separação e a santidade no sentido ético-moral da conduta correta diante de Deus, né? E diante dos homens. A santidade deve obedecer esses dois aspectos: sermos separados do mundo e termos uma conduta que revele que fomos separados para Deus e nos tornamos propriedade de Deus, que somos verdadeiramente. Muitos alegam terem essa santificação posicional, essa santificação, operada por Deus, em serem tirados do mundo, já não pertence ao mundo, mas não tem a santidade ética e moral que revele, que denuncie que essa santidade posicional é uma realidade na sua vida. Então a gente precisa entender que dentre as coisas tão grandiosas que Deus poderia ter nos eleito para sermos, Ele nos elegeu para sermos santos. Ele não lhe elegeu para você ser profeta, não lhe elegeu para você ser qualquer tipo de coisa que lhe confere alguma posição, algum título importante. O que Ele fez foi lhe eleger para a santificação. Primeiro porque a santificação é a única forma do mundo conhecer ao Senhor através de nossas vidas. Esta é a relação da santificação no sentido horizontal. No sentido horizontal. Diz as Escrituras que sem santificação ninguém verá o Senhor, Isso pode estar relacionado à nossa relação com Deus como nossa relação com os homens. Na nossa relação com Deus, a santidade é o pré-requisito necessário para que a gente possa estar diante de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas sem santificação nas nossas vidas, também o mundo não pode ver Deus. O mundo não pode conhecer a Deus sem uma vida santificada. Então, existe esse aspecto horizontal e esse aspecto vertical, que tem a ver com a nossa relação com Deus e tem a ver com a nossa relação com os homens. Sem santificação, os homens também não veem a Deus, porque a única maneira dos homens verem a Deus é através de uma vida santificada. Então a santificação tem esse aspecto posicional diante de Deus, a condição de termos sido separados, e esse aspecto da vida, de santificação perante o Senhor, então, perante o mundo. Então nós temos que entender que esse é um grande privilégio.
Deus nos elegeu. As pessoas hoje, elas concorrem nas eleições querendo ocupar os lugares mais elevados, né, de posição e de autoridade. Nós estamos num ano eletivo e muitos serão os candidatos que lutarão, usarão de todos os meios, meios lícitos e até ilícitos para conseguirem o que querem, porque querem ou conquistar a posição ainda não conquistada ou preservar aquilo que já conquistaram, e luta com isso com todas as forças para serem eleitos para uma cadeira, para um cargo, para uma função. E as Escrituras nos diz claramente que o Senhor Deus nos elegeu para termos uma posição de santidade diante dele. Que privilégio grandioso, que privilégio maravilhoso, né? Que nós temos sido eleitos por Deus para esta posição elevada diante de Deus e diante do mundo, né? Nenhuma posição é tão elevada, né? Deus poderia nos eleger para tantas coisas, mas nos elegeu para esta posição maravilhosa diante dele e diante dos homens. Não nos elegeu para sermos qualquer outro tipo de função, por mais especial que seja, mas esta é a maior de todas as posições que nós podemos alcançar. E se os homens da terra têm lutado para alcançar e preservar, né, suas conquistas na questão eleitiva, quanto mais nós, como cristãos que fomos eleitos por Deus, devemos lutar para preservar a nossa eleição para a santidade, permanecendo assim como pessoas dignas, né, de viver aquilo para o qual fomos eleitos por Deus. Porque quantas pessoas são eleitas para um cargo e exercem esse cargo com uma irresponsabilidade terrível, indignas da posição que ocupam? Nós, por exemplo, estamos decepcionados, envergonhados com o nosso Congresso Nacional. Foram eleitos para uma posição que não exercem. Foram eleitos para representar o povo, para lutar pelo bem-estar do povo. Quantos brasileiros têm a sensação que esta é uma verdade? Quantos brasileiros têm uma sensação que essa é a realidade do nosso Congresso Nacional e de tantos outros que exercem posições também nos cargos do Executivo? E a gente fica com essa sensação de pessoas que foram eleitas, mas que elas usam a posição para a qual foram eleitas para legislar em causa própria, para administrar em benefício próprio. Então nós temos que entender que temos que fazer justiça à eleição de Deus. Deus nos elegeu para a santidade, nós temos que fazer justiça a isso e viver a vida de santidade, porque fomos eleitos para isso. É o nosso mandato nesta terra é viver em santidade. Deus nos elegeu para um mandato até o fim da nossa existência. E nesse mandato, até o fim da nossa existência, nós devemos exercê-lo com responsabilidade e temor diante de Deus e diante dos homens, para que não sejamos tratados como pessoas, né, que fomos eleitas e não estamos exercendo a função para a qual fomos eleitas. Continuando o texto, né, a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Somos eleitos em Cristo, né? Vamos tentar contextualizar esta realidade dentro do nosso sistema político, do nosso sistema eletivo, né? Os partidos têm suas legendas, né? O número total de votos é dado ao partido e não simplesmente ao candidato em si. Com isso, o partido tem a liberdade de indicar aqueles que vão ocupar as posições, né? As posições nos lugares de exercício parlamentar. Observe uma coisa: Cristo foi o único eleito por Deus para nos trazer a salvação. E Cristo obteve todos os votos de aceitação da parte de Deus que são aplicados a nós. Nós somos eleitos em Cristo, né? Nós somos eleitos em Cristo. Às vezes um partido tem um vereador, um deputado, um candidato qualquer que consegue uma margem de votos muito exagerada.
Com isso, ele não elege só a si mesmo, ele consegue para o partido outros que vão com ele, né, para ocupar a posição, porque fora dada ao partido essa condição, né, de indicar outros por conta do número de votos que o partido teve. Nós louvamos a Deus, porque nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo, e Deus deu a Cristo todos os votos de aceitação. Cristo foi eleito para ser o nosso representante, né? Não foi eleito para ser o representante para desfrutar de privilégios. Cristo não foi indicado pelo Pai para nos substituir em privilégios, como muitos hoje querem ser nossos representantes por conta das vantagens e dos privilégios que conseguem ter por conta da posição que ocupam. Quantos não estão querendo nos representar só por conta dos salários altíssimos e dos privilégios e das mamatas e de tudo quanto conseguem através dessa intenção de nos representar? Cristo nos representou na cruz, no sofrimento, na angústia. Ele foi o nosso representante. Ele não assumiu uma cadeira para sentar e desfrutar de privilégios. O que ele assumiu foi uma cruz. Foi uma cruz. E quando ele foi por Deus declarado o autor da nossa salvação, todos que estão em Cristo são eleitos. A nossa eleição está no fato de que Cristo é o eleito do Pai, aquele que recebeu do Pai a condição de representar a humanidade inteira. Mas assim como dentro da nossa visão política nós somos responsáveis por escolher os nossos representantes, a humanidade também é livre para escolher o seu representante diante de Deus. Alguns estão escolhendo Adão, né? Alguns escolhem Adão, e o resultado disso será a morte, porque em Adão todos pecam, e todos são feitos pecadores, e em Adão todos morrem. E em Cristo Jesus todos são justificados e passam a viver na esperança da vida eterna. Então aqui está, né, colocado diante de nós a responsabilidade da escolha de onde nós vamos estar, em Adão ou em Cristo. Quem vai nos representar? Quem é que vai ser o nosso representante? Quem é que você vai aceitar como seu representante, né? Então a gente precisa, estou tentando aqui contextualizar essa realidade nas Escrituras sobre a eleição, que é para a gente entender dentro do nosso contexto um pouco dessas verdades, né, que estão explícitas aqui para nós. Vamos para o nosso segundo ponto, e a gente precisa correr. Eu fico tão aperreado, irmãos, para ministrar essa escola dominical online, porque é tanta coisa para a gente falar e a gente fica às vezes correndo e o pensamento acelerado demais, e a gente precisa de tempo para ficar aqui refletindo e até para, né, receber de Deus aquelas iluminações que só vêm na hora que estamos ministrando. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da grandiosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. As condições para a salvação. A salvação é escolhida, é oferecida. A salvação é oferecida de forma universal a todos os homens. Baixa o volume, Mário, por favor. Tem dois botãozinhos aí, é o de baixo. Eles são pequenininhos. Ok? Amém.
Irmãos, tinha alguém aqui ligando, aí interrompeu um pouquinho, viu? Mas vamos continuar. Então a salvação é oferecida de forma universal a todos os homens. A própria ordem de Cristo com relação à pregação do Evangelho nos indica isso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É inclusivo, o Evangelho é inclusivo, inclui a todos os homens. A condição para isso é a fé em Cristo Jesus, né? E tudo isso parte da iniciativa de Deus. Essa é a grande verdade, né? Não é pelo mérito humano, não é pelas condições humanas, nem o ser humano consegue de fato ter uma posição, né, de aceitação diante de Deus por conta própria. A salvação é iniciativa divina, não parte de uma necessidade que Deus tinha de fazer isso, mas de sua livre vontade, né, de sua livre vontade, e isso nos deixa cada vez mais seguros quanto a isso, porque Deus pode agir com base na sua graça e não com base em mérito. Então a medida disso que Deus faz é grandioso. Por isso que a graça de Deus, ela é escandalosa para os homens, porque na verdade os homens são imerecedores, ou muito pelo contrário, são até merecedores do julgamento e merecedores do juízo, e são alcançados pela misericórdia divina. Não há mérito humano nisso. O que há é uma boa vontade da parte de Deus para com os homens, né, que oferece salvação aos homens, e isso parte da iniciativa divina, né? Nós estamos reagindo à proposta de salvação dada por Deus, nós somos aqueles que reagimos a isso, né? E precisamos reagir de forma positiva para que não nos tornemos passivos do julgamento divino de forma mais severa, porque à medida que nós conhecemos o Evangelho, nos tornamos cada vez mais responsáveis diante de Deus. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Neste aspecto, o vocábulo grego santo significa separado do pecado, e o adjetivo grego irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Já falamos sobre isso aqui no ponto 1, né, sobre esta santidade diante de Deus, santidade diante dos homens. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. As Escrituras listam uma lista interminável de pecados e comportamentos humanos terríveis. Isso não quer dizer que todo ser humano se comporte dessa forma, mas indica que por conta da natureza pecaminosa, o ser humano tem um potencial de desenvolver tudo isso. Há todo esse potencial dentro do ser humano para desenvolver todo esse comportamento desenfreado diante de Deus. Dentro de você está todo este potencial. Dentro de você reside, né, um assassino, reside uma pessoa adúltera, né, porque são impulsos naturais, né, são impulsos naturais. Jesus diz que do coração humano procede adultério, homicídio, todo tipo de coisas dessa natureza, porque há em potencial dentro do ser humano a capacidade para isso. Alguns vão desenvolver este comportamento no nível mais absurdo, no nível mais abrangente dessa realidade, né? Porque na verdade o pecado pode ter desfigurado a imagem de Deus em nós, mas não aniquilou-a, não a destruiu, né, por completo. Ok? A gente precisa pensar sobre isso. Se há alguns traços de bondade no ser humano, mesmo o ser humano caído, é por conta de que ainda existem resquícios, né, dessa imagem de Deus na vida do ser humano. E aqui nos fala a respeito da nova conduta dos cristãos, daqueles que foram eleitos por Deus
para uma vida irrepreensível. E Paulo nos diz, na primeira carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele nos fala a respeito de que a nossa eleição, ela é conhecida através do nosso comportamento cristão, né? Paulo, falando aos irmãos de Tessalônica, que tinham uma vida de santidade, ele diz assim: amados irmãos, a vossa eleição é conhecida de todos os homens. Por quê? Porque a eleição de um cristão é conhecida pelo jeito que ele vive, pelo jeito que ele se comporta, pelo jeito como ele se conduz, em todos os aspectos da sua vida, em todos os aspectos da vida, no aspecto familiar, profissional, social, em todos os aspectos da sua vida, como é que ele se comporta na vida, é que denuncia que ele foi eleito por Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Meus amados, reconhecemos a vossa eleição, porque em vós está o amor, a fé e a esperança. A pergunta é: a eleição de Deus está sendo reconhecida através de nossa vida? As pessoas estão reconhecendo a eleição de Deus através da vida de santidade que eu e você temos? Porque a eleição é reconhecida pelo nosso comportamento na vida, como nós nos comportamos em família, como eu sou pai, como sou filho, como sou patrão, como sou empregado, como sou um amigo, como sou um cidadão, como sou, quer seja, né, a situação em que eu me encontro, denuncia de que eu fui eleito por Deus, né? A minha eleição é reconhecida através de como eu me comporto no mundo, né? De como eu me comporto. O que a gente percebe hoje é que as pessoas estão tornando a santidade subjetiva, como a santidade não tivesse nada a ver com conduta, com comportamento, com jeito de ser, que inclui desde os detalhes mais simples da vida aos comportamentos mais sérios. As pessoas estão subjetivando a santidade, dizendo que a santidade é uma santidade interior, é uma santidade que não transparece, é uma santidade que não se denuncia na conduta, na prática, no jeito de se comportar, de ser, da forma cultural, da própria cultura da pessoa. Estão subjetivando a santidade, tirando o aspecto objetivo da santidade, como se a santidade pudesse ter esse aspecto subjetivo, sem que pudesse ser uma santidade objetiva, clara e transparente, de forma que ela é observada na vida, desde os aspectos mais simples, porque quando você tem um contato com uma pessoa santa, nem precisa se relacionar com ela demais, nem precisa ter convivência, basta um pouco instante de conversas, você consegue perceber que a pessoa tem, de fato, uma vida santificada diante de Deus. Quantas pessoas que somente com muito tempo você pode identificar que ele tem alguma coisa relacionada à fé? O episódio de Eliseu passando, né, ali diante daquela mulher é um sinal dessa santidade que transpira, né? Ela olhava para o homem e disse: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. A santidade de Deus é como uma atmosfera que nos cerca. A santidade de vida é como essa áurea que transparece através da vida daquele que a tem. O que a gente vive hoje é as pessoas subjetivando a santidade, como se ela não tivesse aspectos objetivos e claros na vida que molda toda a nossa vida, e faz com que toda a nossa vida é moldada por essa perspectiva de uma vida santificada. E aqui ele inclui tanto aspectos relativos a comportamento quanto a sentimentos. A santidade, ela alcança a minha vida interior quanto a minha vida exterior, né? Comportamentos como mentira, furto, né? Tem o furto, que é um comportamento, palavras torpes, a amargura, ira e cólera, que são sentimentos. Então há aqui tanto
a questão da santificação dos meus sentimentos quanto do meu comportamento. Não é uma santificação que tem apenas aspectos sentimentalistas do que eu sinto sobre Deus e tal. Tudo que importa é o que eu sinto sobre Deus, o que eu penso sobre Deus. A santificação inclui tanto essa santificação de aspectos internalizados das minhas emoções, quanto de meu comportamento, de minha conduta, que inclui a santificação do que faço com o meu corpo, dos aspectos físicos, a santificação do corpo, da alma e do espírito. As pessoas acham que a santificação tomou essa questão mística da espiritualidade apenas no aspecto das sensações, sobre como me sinto, como me emociono, como me quebranto. Esse sentimentalismo infrutífero, sem transformação de vida, é totalmente inaceitável e rejeitado por Deus. A gente precisa ter sentimentos, quebrantamentos, mas a gente precisa saber que a santidade é objetiva e clara, ela se manifesta na conduta, no procedimento e nos bons tratos que a gente tem no dia a dia com as pessoas. Que a santificação sai desse aspecto subjetivo de hoje para um aspecto objetivo de como ser um ser humano de forma dedicada em cada área em que estou exercendo minhas funções como ser humano, como pai, como filho, como esposo, você como esposa, como mãe, como empregado, como patrão, como cidadão. A santidade permeia a vida como um todo. A santidade não é uma roupa que a gente veste para prestar um culto religioso momentâneo e depois nos despimos para viver do jeito que a gente quer. A santidade é uma roupa que a gente veste para viver a vida, dia após dia, diante de Deus e para a sua glória. Predestinado para filhos de adoção. Falamos sobre a eleição, agora vamos falar sobre a predestinação. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Na eternidade e para a eternidade. A predestinação, o termo grego proerizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo origion, que significa determinar, pela proposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Que a gente entende a diferença entre a eleição e a predestinação. A eleição é a escolha de um povo para Deus. A predestinação é a escolha de Deus sobre o que acontecerá com este povo, o destino dele. Quais são os benefícios, né, dessa predestinação? O que se desfruta na predestinação feita por Deus daqueles que ele escolheu, elegeu antes. Então a eleição diz respeito à escolha de um povo, e a predestinação, a escolha de Deus, o que vai acontecer com este povo, o que vai acontecer. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daquele que diante do chamamento do Evangelho recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Seus filhos. A gente entende a predestinação divina, né, em um aspecto dos atributos de Deus, que é a presciência. A presciência. Os que de antemão conheceu também os predestinou. Quer dizer, Deus sabendo como as coisas
será no futuro, porque vê tudo de uma forma linear, sem que fosse vista como acontecimentos, eventos após eventos. Predestina de acordo com a sua presciência, né? De acordo com a sua presciência. Aqui não há predeterminismo, né? Como se Deus tivesse predestinado alguns para o inferno e outros para o céu. Não é esta a visão bíblica da predestinação. A predestinação é fruto da presciência divina. Deus, que conhece de antemão, também os predestinou para serem filhos de adoção. Filhos de adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Deus em Cristo, somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Essa questão da paternidade de Deus não é um assunto que está reservado ao Novo Testamento. Embora que os judeus tivessem muita dificuldade para entender que essa era a vontade de Deus, se revelar como Pai, todo o Antigo Testamento revela a paternidade de Deus sobre o seu povo. Tantas vezes Deus deixou isso claro para Israel. Eu não sei porque eles não assimilaram essa visão da parte de Deus, né? dessa filiação, dessa visão paternal no sentido pleno. O próprio Deus tantas vezes se revelou como um pai afetuoso. Ele mesmo se declara: se eu fui um pai para Israel. Quantas vezes Deus disse: eu vos gerei, eu vos carreguei no colo, eu vos afaguei entre os joelhos, né? Fui como uma mãe que amamenta. Quer dizer, um pai com a ternura de uma mãe, um pai com a ternura de uma mãe que tratou Israel de uma forma tão paternal e amorosa. Quando chegamos no Novo Testamento, essa ideia se torna explícita e clara. O próprio Jesus começou a ensinar sobre esta realidade da nossa relação com Deus, com o Pai. O Pai Nosso é um ensino maravilhoso sobre esta forma de como nós podemos agora nos relacionar com Deus dentro desta visão de filiação, né? Isso para o judeu era chocante. Era chocante para o judeu pensar nessa relação íntima com Deus, chamar Deus de Pai no sentido pessoal, né? Porque eles entendiam a paternidade de Deus nessa forma assim nacional, da nação, Pai da nação, que deu origem à nação e coisas dessa natureza. Mas aqui, essa questão de filhos de adoção está ligado à nossa relação pessoal com Deus. Essa intimidade, essa liberdade, essa confiança que a gente tem de se posicionar diante de Deus em nossas orações e chamá-lo de Pai todas as vezes que nós oramos. E com relação a esse processo de adoção, a gente sabe que nada podemos fazer para isso. A criança que é adotada, ela fica lá, né, disponibilizada para quem quiser adotar. Ela não escolhe os seus pais. Ela não sabe para que casa vai, quais as condições, né? E Deus nos olhou e nos quis adotar. E você sabe para onde Deus, de forma efetiva, vai nos levar para a sua casa. De forma efetiva e definitiva. E nós sabemos que quando nós somos tornados filhos de Deus, somos também abençoados com todos os privilégios da herança deste Pai que nos adota, né? Desse Pai que nos adota, nos acolhe, nos recebe em sua família, e agora nós somos família de Deus, somos filhos de Deus. O apóstolo João, na sua carta, primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele disse assim: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. O apóstolo João diz que nós já gozamos dos privilégios dessa filiação, mas ainda não está manifesto o que havemos de ser, ainda não estamos em posse da nossa herança de forma efetiva, porque nos tornamos co-herdeiros com Cristo, né? Nos tornamos co-herdeiros com Cristo, quer dizer que toda a herança que Deus, o Pai, deu para Cristo,
Cristo compartilha conosco. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. A porção de Cristo é compartilhada conosco. É compartilhada conosco que somos co-herdeiros com Cristo. E para que essa filiação não gerasse em nós nenhum sentimento de insegurança, nenhum medo, nenhuma sensação de rejeição, como se nós tivéssemos sido apenas alvos da caridade divina, e não alvos de um amor mais profundo, de um amor mais entranhável, a palavra diz que Ele nos deu o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito que Ele fez em nós habitar é um Espírito que nos ensina sobre nossa filiação, nos dando uma segurança de que somos verdadeiramente seus filhos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Todas as vezes que a gente entra em alguma crise, em alguma situação de insegurança, o Espírito testifica e diz: você é filho de Deus. Não nos deixe esquecer desta realidade, dessa posição grandiosa que Deus nos dá. Então nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus, desfrutando de todos os privilégios desta posição maravilhosa. Tudo isso pela decisão divina. Deus, Senhor de tudo, dono de todas as coisas, riquíssimo em todas as coisas, decidiu tornar você participante da herança. Como diz o escritor aos Hebreus, nós nos tornamos participantes da herança. Somos herdeiros. E para que essa herança nos seja garantida, o próprio testador já morreu. Ela já é uma herança que está disponível para que a gente desfrute dela, ainda que em parcelas muito pequenas aqui. Contudo, ela será efetivada para sempre na eternidade, quando aquele que nos concedeu esta graça retornar para nos recolher para sempre na casa do Pai. Então somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o que Deus planejou é que a gente traga conosco a natureza divina. Jesus é considerado nessa escritura, em Romanos capítulo 8, como sendo, o versículo 29, como sendo o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer que Deus, o Pai, desejou que todos nós trouxéssemos a imagem, de Jesus, o segundo homem, o segundo Adão, o homem perfeito, sendo ele o primogênito. Então todos nós temos que trazer consigo a imagem do Filho de Deus. Para isso é que o Espírito Santo está agindo no processo de santificação contínuo, para nos transformar à imagem do Filho de Deus. Dia após dia, nós estamos nesse processo de santificação contínua, para a glória do nome do Senhor. E nos concedeu todos esses privilégios maravilhosos na pessoa de Cristo. Nós estamos aqui para sermos privilegiados, para sermos transformados à imagem de Cristo, para falarmos com Deus de forma confiante e dizer que Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E somos co-herdeiros com Cristo de toda a herança que Deus deu para o seu Filho, porque a palavra diz que tudo Deus criou para Ele, Tudo Deus criou para Ele. Para nós encerrarmos, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nessa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Ninguém é predestinado para o inferno. Pelo contrário, a humanidade toda, por conta do pecado, já está nessa condição. Por escolha, por decisão. A questão da predestinação na eternidade não foi uma predestinação para a condenação,
para a perdição. A perdição foi uma escolha humana no Éden, né? O ser humano já está perdido, né? Pela escolha do Éden, e a predestinação em Cristo Jesus é para a salvação, né? Para a salvação. Então aqui, porque você pode olhar como é que um Deus amoroso, né, predestina alguns para a salvação e outros para a perdição, como alguns entendem a predestinação divina, né? Como se Deus agisse nesse predeterminismo, né, tirando das pessoas a responsabilidade, né, pessoal. O ser humano é um agente moral com capacidade de responder por seus atos diante de Deus, senão o julgamento não seria justo. O julgamento de Deus seria arbitrário, seria uma coisa totalmente inaceitável que Deus decidisse julgar criaturas que Ele mesmo já destinou para ser o que elas são. Então é uma doutrina que não subsiste às declarações de que o homem dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu só posso dar conta daquilo que eu sou responsável, daquilo que eu respondo por ela. Não posso dar conta daquilo que eu não respondo. Então a liberdade é um privilégio, uma grande responsabilidade que Deus nos deu, e que possamos utilizar bem dessa liberdade para escolhermos de fato servirmos a Deus agradavelmente. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Não são coagidos, são atraídos pelo amor. O amor de Deus é um amor decidido, é um amor da vontade divina. Mas isso não significa que é um amor indiferente. Não significa que é um amor sem expressões de afeto, né? Muito pelo contrário. O amor de Deus é afetuoso. A gente vê isso nas Escrituras. Deus dizendo para Israel, né, que as suas entranhas se comovem de amor por Israel. O amor de Deus por seu povo é comparado ao amor de um amante, né, de um esposo, né, por sua esposa. É comparado ao amor de um pai pelo filho, o amor de uma mãe. Aliás, é comparado como sendo maior do que o amor de uma mãe pelo filho que amamenta, como ele mesmo disse. Então, o amor de Deus é afetuoso. Não é aquele amor indiferente, né, apenas porque racionalmente, né, tomou uma decisão de expressar cuidados como expressão do amor. Há afetos. Deus mostra que o amor dele é afetuoso, as entranhas. É um amor entranhável, visceral, apaixonado. E o que é que Deus espera com isso? Que esse amor nos constranja. Porque esse Deus onipotente decidiu não usar do poder para nos coagir. A força que nos atrai a Deus não é o poder de Deus, é o amor de Deus. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Deus quer nos atrair para Ele, mas quer nos atrair pelo amor, não pela força, não pela imposição, não por nos coagir a isso, mas quer nos atrair pela força do amor. Jesus, quando estava para ir à cruz, em que os discípulos diziam: os gregos te procuram, querem te ouvir, teu discurso, a tua sabedoria. Aí Jesus disse: quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Jesus não queria atrair as pessoas por ser um grande mestre, um operador de milagres, de forma nenhuma. Ele disse: eu quero atrair as pessoas para a cruz, para a demonstração de amor, para o entendimento da manifestação do amor de Deus na cruz. É para ali que Ele quer nos atrair. Jesus nunca quis atrair as pessoas apenas por ser reconhecido como um grande mestre, como tem muitas pessoas, né, da humanidade que é atraída para Jesus apenas por ser um grande mestre. Não creio nele como Deus, como alguém que veio para revelar a sublimidade do amor de Deus. Creio nele como um grande mestre, um grande benfeitor da humanidade.
Mas Jesus disse que não era esse tipo de atração que ele queria. Ele disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Porque é exatamente para a demonstração de amor que Deus quer atrair o ser humano. É para ali, para a cruz. Então ele não nos coagiu pelo poder, ele nos atraiu pelo amor, né? Ele nos atraiu pelo amor. Esse é o Deus que é um Deus onipotente, e que a gente entende que soberania de Deus e liberdade humana, elas caminham juntas dentro desse plano maravilhoso de Deus para a salvação da humanidade. Que pena que a gente não tem mais tempo para continuarmos conversando aqui. Não sei quantos irmãos estão aí, a distância não dá para me ver. E mesmo os poucos irmãos que estão comigo, né, quero agradecer a presença dos irmãos, o tempo que você tirou para estarmos juntos, e que a sua vida seja abençoada de forma especial em nome de Jesus nesse dia. Como os irmãos já sabem, nós organizamos a nossa celebração da Santa Ceia para amanhã. Nós estaremos aqui ao meio-dia, né, na nossa transmissão da reflexão do meio-dia, e traremos aquele momento cerimonial da consagração do pão e do vinho. Logo mais estaremos partindo o pão e separando o vinho e enviando para os irmãos que vêm pegar aqui, para guardar esses dois elementos para a nossa live da noite, e vão participar juntamente conosco através da transmissão, né, ao vivo. E a gente estamos disponibilizando também para aqueles irmãos que estão doentes, impossibilitados, né, de vir pegar aqui, alguns diáconos que vão levar à noite, no período de 6h30, né, para os irmãos cearem também em casa. Então, os irmãos que conheçam algum irmão que está impossibilitado, por favor, nos informe para que a gente possa enviar a Santa Ceia para os irmãos. E tem outra opção, né? Outra opção, que é aquela opção para os irmãos que não têm acesso à internet, não têm acesso à transmissão de jeito nenhum. Dá uma passada rápida aqui, né? Faz a sua participação na Santa Ceia e logo volta para casa. Você vai vir, né? Os irmãos vão entrar aqui né? Chegando, entra, ceia, sai, entendeu? Então a gente está nos dando esta opção. Os irmãos que conheçam alguém também nesta condição, por favor, informe a ele para que não fique sem cear. Afinal de contas, a Santa Ceia é uma ordenança divina, né? Uma ordenança que Jesus disse que a gente deveria praticá-la até que ele voltasse, porque essa celebração tem uma ligação com o passado, com o presente e com o futuro, e a gente precisa realizar isso em nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham um bom dia. À noite nós retornaremos aqui para a nossa live da noite, né, o nosso culto ao vivo, né? Os irmãos conversem uns com os outros para nós participarmos desse momento, porque é a única maneira que nós estamos tendo de ficar juntos, irmãos, né? Através dessas transmissões. Então a gente precisa estarmos mais conectados e não nos dispersarmos tanto neste momento de crise e de dificuldade que estamos enfrentando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pai, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede, estarmos juntos, mais uma vez, com alguns dos teus filhos que acordaram mais cedo, para aprender do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo número de pessoas que estiveram conosco, Senhor Deus querido, e puderam, Senhor Deus querido, acompanhar este ensino. Que o Senhor os abençoe ricamente, Senhor Deus querido, que a graça de Deus seja sobre eles, sobre aqueles que amam a Tua Palavra, priorizam a Tua Palavra, vê no ensino da Tua Palavra, Senhor Deus querido, o alimento de sustentação para as suas vidas. Que o Senhor os abençoe poderosamente, e assim, Senhor, nos despede em paz, para um dia, Senhor Deus querido, na Tua presença. À noite nós queremos retornar aqui e, Senhor Deus, te louvar, te exaltar com toda a alegria do nosso coração. Esta é a nossa oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um grande abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.